Olá, professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e hoje trarei para vocês algumas dicas e orientações para o início do ano letivo. Como todos sabemos, as aulas iniciarão em breve, no início do mês de fevereiro. E já começa a dar aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, aquele nervosismo. Como vai ser minha turma? Será que quais os meus objetivos? E não importa se você é um professor em início de carreira ou se você é um professor que já tem ali um longo percurso. Sempre teremos esse friozinho na barriga. É normal, é natural e é positivo, pois demonstra nossa preocupação, nossa responsabilidade e nosso profissionalismo diante dos nossos alunos. A coisa que eu vou orientar vocês é enquanto a reunião de pais. Nós sabemos que as escolas, elas agendam uma reunião de pais antes do início com os alunos, e essa reunião de pais ela é muito importante e os professores devem aproveitar para conhecer os seus familiares, suas crianças, saber um pouquinho da história dessas crianças e começar a criar aquele laço afetivo, aquela relação com a família que vai tanto nos ajudar ao longo do ano. A primeira coisa que vocês devem fazer é se apresentar, então vai se apresentar, falar de sua trajetória, falar sobre sua formação, seus objetivos para o ano, sua metodologia de trabalho, o que vocês esperam atingir, né, ao longo do ano letivo. Também falem sobre as regras, as normas que vocês costumam trabalhar e principalmente orientem essas famílias quanto ao primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, vocês vão, claro que inicialmente tem que conversar com a gestão escolar, né, mas eu acredito que não haverá problema, porque eu sei que o objetivo de toda escola é o melhor atendimento às crianças. Das redes, elas iniciam o ano, aquela primeira semana, naquela semana de adaptação, semana de acolhimento. Então, começa com a criança ficando 2 horinhas na aula, depois vai aumentando um pouquinho e até o final da semana a criança já está ficando praticamente o período todo na escola. Esse período é imprescindível para que as crianças possam se sentirem seguras, se sentirem acolhidas, para que elas possam se adaptar à nova escola. Independente se é uma criança que já estudava, uma criança que está chegando a primeira vez na escola, ela está trocando de turma, ela está trocando de coleguinhas, ela está trocando de professoras. Muitas crianças estão trocando de escola, saindo da educação infantil para os anos iniciais, e algumas crianças estão indo da escola pela primeira vez. Então, nós temos que ter em mente que não só a criança está apreensiva, nós estamos apreensivos, a família está apreensiva. Muitas famílias, é a primeira vez que a criança vai para a escola, é o primeiro ano dessa criança na escola. Então, a família ainda está receosa, ela ainda não confia nos profissionais daquela escola. E o nosso papel, já nessa primeira reunião de pais, é explicar de maneira calma, de maneira simples, de maneira tranquila, como que é a rotina da escola. Fala, mas eu estou iniciando agora, meu primeiro ano, eu estou com medo. Você está preparado para isso, você estudou, por mais que seja seu primeiro ano, sua primeira turma, você se preparou para isso, você estudou, você tem toda a parte teórica, você fez estágios, você fez aulas de regência, e isso te capacitou para estar aí, chegar nesse primeiro momento. Então, fale de maneira tranquila, você não precisa falar que é sua primeira turma, tá? Que isso vai gerar ansiedade nos pais e uma certa insegurança. Você fala sobre a sua formação, você se formou, fala sobre suas expectativas, fala sobre sua metodologia, que mesmo sendo seu primeiro ano, você já escolheu uma maneira de trabalhar, você já observou nos estágios aquilo que você considerava correto, que se alinhava ao seu estilo, ao seu perfil professor que você deseja ser, e você vai falar tranquilamente, calmamente com os pais. Você vai orientar os pais também quanto à semana de adaptação, que vai ser conversada com vocês anteriormente pela gestão escolar. Então, o ideal é que essa semana de adaptação, ela comece com um período mais curto dos alunos na escola. Então, ele entra, fica ali 2 horas, 2 horas e meia, e o professor tem o final do período para estar repensando, refletindo, reorganizando sua prática, preparando o próximo dia de aula. O professor cumpre, sim, o horário integral, mas a criança, ela fica em horário reduzido, justamente por conta desse acolhimento e adaptação. Então, você vai orientar esses pais nessa reunião e vai entregar para esses pais o crachá. O crachá, ele é muito importante para os primeiros dias, porque nós temos ali 20, 25, 30 crianças, dependendo da rede, e nós não vamos saber o nome de todas as crianças de imediato, isso é normal, isso é comum, e nós precisamos desse crachá. Então, como que você vai elaborar esse crachá? Primeira dica. O crachá, eu costumava fazer, enquanto eu era docente, eu costumava fazer esse crachá naquelas etiquetas autocolantes.
Então eu escrevia no início, né? Eu fazia manualmente, 30 anos atrás, não tínhamos ainda a facilidade do computador, da internet, da impressora. Eu fazia manualmente, letra, sempre letra bastão, ou caixa alta, ou letra de forma maiúscula, né? Você vai colocar o nome da criança, vai colocar a série que a criança vai estudar e o nome da professora. Só isso que precisa ter do crachá. Inicialmente não precisa de desenho, não precisa de nada. É um crachá que ele é descartável. Então você vai fazer, eu costumava fazer 4 a 5 iguais para cada criança para aquela primeira semana de aulas. Então eu fazia o crachá, entregava recortava, né, não destacava, recortava ele, entregava para a família, para o responsável que fosse a reunião e orientava que no primeiro dia de aula a criança deveria estar com esse crachá colado aqui no peitinho dela, num local bem visível, mostrava certinho, e que a criança deveria vir com o crachá aquela semana toda. Claro que no primeiro dia eles vão estragar o crachá, eles vão rasgar, eles vão tirar, vão ficar testando a cola, por isso que a gente faz vários. Então, ao invés da professora ficar se estressando, eu tive um trabalho. Não, criança, é normal, é assim mesmo, eles são curiosos. E isso vai acontecer. Então, já se previne, já faz vários crachás para cada aluno. E a gente já segue essa primeira semana de uma maneira tranquila. Então, a primeira orientação aos pais é essa, quanto a ir com o crachá. Orientem também sobre mochila, o que deve estar na mochila. Então, vai ter uma troca de roupa, uma toalhinha, uma canequinha plástica ou de alumínio, uma escova de dentes, um creme dental, né, para criança, de acordo com a faixa etária, um caderninho ou agenda para recados, de acordo com a escola, e aí cada escola, umas tem lista de materiais, outra a própria rede fornece o material, que chega um pouquinho depois do início, né, geralmente não é distribuído no primeiro dia, porque precisa, né, tá separado, etiquetado, tudo bonitinho, mas você já orienta que você precisa que a família mande nessa mochila desde o primeiro dia. A troca de roupa é muito importante, dentro de uma sacolinha, um saquinho reserva para que você coloque a troca de roupa suja caso aconteça algum acidente, que também é normal acontecer, a criança derrama água, ela vai tomar um leite, alguma coisa, uma merenda, ela derrama, principalmente os alunos da pré-escola, né, das fases iniciais, eles ainda não têm coordenação motora suficiente, é comum derramar, então a gente vai fazer a troca ali, as escolas também costumam ter professores auxiliares, pajens, educadoras, cuidadoras que nos auxiliam. Então, tranquilo, só orienta quanto ao que precisa estar na mochila. Também orientem quanto aos primeiros dias, né, horário reduzido. Expliquem que é importante a família estar no horário de entrada e que a família esteja principalmente uns 5 minutinhos antes no horário da saída lá fora no portão esperando a criança. Porque quando uma criança sai com a turma, chega lá na fila e ela não visualiza seu familiar, a pessoa que estava responsável por buscá-la, a criança já gera uma insegurança ali, um desespero desnecessário, principalmente no início do ano. Então a gente vai orientar que a família chegue ali, se a saída é 2h30, que ela esteja ali umas 2h20, 2h25, aguardando do lado de fora da escola. Porque também é comum, às vezes, alguma sala precisar sair um pouquinho mais cedo para organizar a saída de uma forma tranquila. E se a sua turma foi a primeira turma que a gestão escolheu para sair primeiro, a criança vai sair ali na frente e o responsável não tá lá, essa criança já começa a gerar uma ansiedade muito grande, começa a chorar, assusta as outras crianças. Então você tem que orientar bastante, bem orientadinho as famílias que estejam ali 5, 10 minutinhos antes do horário de saída, para a gente evitar qualquer problema nesse sentido. Outra coisa é quanto à entrada das crianças. Orientem que vocês farão uma fila, que os primeiros dias geralmente é um pouquinho mais tumultuado, mas que não é regra da escola, que com o passar dos dias a entrada vai ficando mais tranquila e que você precisa da ajuda desses pais, desses responsáveis. Que você vai orientar o seguinte, que você vai formar uma fila, você vai estar ali na frente com uma lista e que você vai chamando as crianças, que eles aguardem tranquilamente, calmamente do lado de fora, que não precisam se apavorar, que a entrada precisa ser tranquila. Você vai chamar essas crianças pelo nome e as mães vão tentando colocar essas crianças na fila. Se a criança vier para a fila tranquila, a mamãe vai dar um beijinho, vai falar tchau, vai colocar a criança na fila e vai aguardar do lado de fora do portão. Caso a criança esteja muito nervosa, ansiosa, assustada, aí o que eu orientava e costumava orientar enquanto professora e enquanto gestora também, é que a família fosse para o final da fila, que um só responsável, né, não vai entrar também aquela pai, mãe, avó, todo mundo, que às vezes tem família que nos primeiros dias gostam de registrar, vão várias pessoas até a porta da escola, então você vai orientar que vai ser só aquele responsável que vai entrar, e essa família vai para o final da fila, ela pode entrar com a criança, ela entra com a criança calmamente, se dirige até a sala de aula,
e ela vai ter de 5 a 10 minutos para tentar acalmar essa criança. Então, nesses 5 e 10 minutinhos que ela estará lá, ela vai ajudar essa criança a se sentar, ela vai ajudar a criança a colocar a mochilinha dela no local correto. Algumas escolas costumam ter aqueles varaizinhos, né? Aqueles ganchinhos em que pendura a mochila, outras já tem aquele guarda-objetos. Independente, tem sempre um local para colocar. Você vai colocar atrás da cadeirinha, você vai colocar embaixo da cadeirinha. Já orienta como você gosta, como a sua escola funciona. E a mãe vai auxiliar essa criança a colocar a mochila no local correto e a criança vai se sentar. Então, essa mãe vai ter até no máximo 10 minutos para acompanhar essa criança. A criança se acalmou, a mamãe conseguiu sair, ela dá um beijinho e sai sem muito alarde. Ela vai sair e pronto. Se ela quiser esperar lá fora, também no pátio ou no local mais perto da saída, ela também pode, caso a criança chore novamente, ou um profissional vai auxiliar a chamar essa mãe. Conseguiu sair da sala, ela não vai fazer, ela vai só dar um beijinho, mamãe, daqui a pouco a mamãe vem buscar, sai tranquila, sem mostrar. Conversem com essas mães para que elas não mostrem ansiedade, por mais nervosas que elas estejam, elas precisam ser a segurança dessa criança, e aí ela vai sair. Deu os 10 minutos, essa criança não parou de chorar, ainda tá nervosa, tá? O que você vai fazer? Você vai calmamente até a mãe, vai falar baixinho com ela, olha mamãe, já deram uns 10 minutos, eu vou pedir que você saia, se você quiser ficar uns minutinhos lá fora, no banco de espera, ali no pátio da escola, para que a criança fique ali mais uns 5 minutos e veja como é a rotina da escola, ela pode ficar. Deu esses 5 minutinhos, ela vai se retirar e no outro dia ela retorna e começa o processo novamente de adaptação. De forma tranquila, calma, não precisa de escândalo, não precisa, nossa, supervalorizar. É comum a criança ter medo, é normal. E isso vai acontecer mesmo com alguns alunos nesse primeiro dia. Inclusive, vai acontecer nos primeiros dias, tem criança que até no primeiro mês. Mas isso é normal. Então, cada criança tem seu ritmo, cada criança tem sua sensibilidade e nós temos que respeitar. Então, cada família educou de um jeito, trata de um jeito, e nós temos que respeitar para que essa criança se adapte da melhor forma possível e que ela não crie traumas futuros para a educação dela, para que ela não tenha medo de escola. Então, esse processo de adaptação e acolhimento tem que ser bem tranquilo. Iniciando com o acolhimento dos pais, então, nessa reunião. Às vezes é comum que uma família chegue atrasada e já chega toda apavorada, falando alto e querendo saber o que aconteceu no início da reunião. Você, por mais que a família esteja exaltada, por mais que a mãe esteja falando alto, você é o profissional da educação, você tem que agir com a educação. Então, qual vai ser sua função, seu papel nesse momento? Oi, mamãe, que bom que você veio. Eu vejo que você está um pouquinho atrasada. Vamos fazer o seguinte? Senta, acompanha a reunião daqui para frente e depois no finalzinho, quando as outras mães forem embora, eu converso com você um pouquinho e falo que você perdeu. Tudo bem? Combinado? Essa mãe com certeza vai sentar, vai se acalmar e você vai conseguir seguir sua reunião tranquilamente. Não se exalte, não demonstre irritação, nervosismo. É comum, a gente não sabe a vida da pessoa, não conhece o dia a dia dela. Pode ser que ela tenha combinado no trabalho de sair mais cedo e aconteceu algum imprevisto, ela não conseguiu sair. Pode ser que ela tenha perdido hora, pode ser que ela tenha reunião de outros filhos em outras escolas. E é comum, gente, nós vamos lidar com imprevistos o tempo todo. Nossa carreira trabalha com seres humanos e todos somos passíveis de erros, de atrasos, de tudo. Então, nós temos que compreender e colocar na nossa cabeça que nós somos os profissionais da educação. Que nós temos, então, que acolher com educação, com respeito e orientando essas famílias que muitas não têm nem... São valores. Então, ela chega para ela gritar normal, querer passar na frente é normal, achar que seu filho é o único na sala de aula que merece um atendimento exclusivo é normal. E com calma, com paciência, nós vamos mostrando para ela que não é bem assim. Que nós vamos, sim, atender todas as crianças da melhor maneira possível, todas as famílias, mas que nesse momento da reunião, a reunião já havia iniciado, que a gente vai continuar em respeito aos outros pais, mas que no final ela vai ser atendida assim. Ela vai se acalmar, isso aconteceu comigo muitas vezes, e sempre deu certo, a mãe sempre se acalmou. No final, às vezes, até elas falam por que elas chegaram atrasadas, e muitas têm até uma justificativa plausível, e a gente vai lidar com o imprevisto o tempo todo, com os pais, com as crianças, com os colegas de trabalho, com a equipe gestora, com os outros profissionais da escola, e é jogo de cintura. O professor, ele tem que ser aquele profissional super adaptável, com jogo de cintura. Não podemos levar as coisas pro coração, não podemos achar que é pessoal, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar, a gente vai acabar adoecendo, e na maioria das vezes não é pessoal. Na maioria das vezes aconteceu, faz parte do cotidiano daquela pessoa, faz parte da personalidade daquela pessoa, e nós temos que respeitá-la do jeito que ela é, assim como nós queremos respeito do jeito que nós somos.
Então, passou a reunião de pais, nós orientamos sobre a entrada, sobre a saída, orientamos sobre o crachá. Chegou o primeiro dia de aula com os alunos, o temido primeiro dia de aula. Então, nós já temos que nos preparar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Nós vamos nos alimentar bem antes de trabalhar, nós vamos dormir bem no dia anterior, nós vamos preparar a nossa primeiro dia de aula com tranquilidade, com consciência, já prevendo N acontecimentos. Senão nós vamos saber que teremos crianças que vão chorar, teremos pais que vão querer entrar, mesmo a criança não chorando, aí vai nosso jogo de cintura, conversar, falar, olha, papai, mamãe, vovó, tio, que bom que a criança não tá chorando, vamos aproveitar esse momento, já deixa, já vamos dar autonomia para essa criança, olha que bom, é uma criança independente, nossa, é uma criança bem resolvida, vamos dar para ela essa oportunidade, então, vou pedir que você aguarde lá fora, vamos priorizar as crianças que estão chorando, essa família vai entender, vai ver que você está respeitando ela, e vai dar tudo certo. Então vamos nos preparar para crianças chorando, famílias querendo entrar mesmo não precisando, família que precisa não querendo entrar porque está perdendo horário de serviço, e é aquele momento de você falar para ela, mamãe, lembra que a gente conversou na reunião de pais? Eu não vou segurar a criança, eu não vou fechar a porta, eu não vou querer traumatizar a criança, você não quer ligar para uma outra pessoa da família vir fazer essa primeira entrada, não tem problema entrar uns 5 minutinhos mais tarde, já que você está com tanta pressa, vê se uma avó, uma tia, um papai, alguém consegue vir fazer essa primeira adaptação, é importante para a criança, é importante para você também, a gente vai gerar mais segurança, calmamente vai orientando, esse primeiro dia de entrada você não vai conseguir entrar, não vai conseguir fazer uma fila correta, você vai precisar do auxílio de outros profissionais da escola, educadora, pajem, cuidadora, equipe gestora, às vezes até as meninas da limpeza ajudam, as meninas da cozinha, e normal, é comum, são várias crianças para, né, uma quantidade menor de profissionais, e toda ajuda é bem-vinda, tá? Então, nesse primeiro momento, não acho que vocês vão fazer uma fila maravilhosa, porque vocês não vão. Não achem que todo mundo vai entrar feliz, cantando, batendo em palma. Não vão. O ideal seria que fossem, né? Às vezes até acontece raros casos em crianças maiores, primeiro, segundo, terceiro ano já do ensino fundamental. Acontece que a criança já está habituada à escola, mas na educação infantil é bem raro. Claro que tem algumas crianças que vão na creche desde bem pequenininhas, de 4, 6 meses. Então, essas crianças já estão mais adaptadas à mudança, à escola. Essas geralmente não dão trabalho, elas entram tranquilas, de boa, mesmo trocando de professor, trocando de coleguinhas. Mas nós vamos ter. Então, esse primeiro dia vai ser um dia tumultuado. Então, durma bem antes, no dia anterior. Se prepare, se alimente de forma adequada. Vá tranquilo, não resolva problemas nesse dia, não arranje confusão com ninguém. Vá tranquilo. Se programe desde o dia anterior para o primeiro dia de aula. É um dia difícil, é um dia trabalhoso, é um dia complicado, mas é um dia muito gratificante. Então, quando você vence ali aquela primeira semana, nossa, você olha e fala assim, meu Deus, eu consegui, eu venci. É muito bom, é muito gratificante enquanto profissional da educação, enquanto professor. E paciência. Então, essa primeira semana de adaptação é uma semana de paciência. Prepare sua aula, se programe, se prepare mentalmente, emocionalmente, psicologicamente para, como eu disse, vários eventos adversos. E muita calma, muita paciência, vai dar tudo certo, sempre dá certo. E se prepare. Então, o que eu deixo como dica para o início? Então, você conseguiu entrar uma turminha sem chorar, você foi até a sala, conseguiu com que eles sentassem, alguns pais ainda estão ali na sala. O que eu coloco como preparo anterior, antecipado? Prepare a sala. Então, você vai chegar uma meia hora mais cedo naquele dia. Se você começou antes, tem redes que começam alguns dias antes, né? Então você já tem a oportunidade de preparar a sala, colocar os enfeites. Alguns colocam fotinhos das crianças, que algumas redes têm aquele carômetro, e você consegue algumas fotos, já colocam fotinho das crianças na decoração. Isso é bem importante. Mas se não tiver, também não tem problema. Você vai ter depois, ao longo do tempo, desse segunda semana, você consegue fazer fotos das crianças nas diversas atividades, fazer uma rotina com as fotos delas, né, fazendo no parque, na alimentação, na hora da atividade, na hora do jogo, na roda. E é muito legal quando a rotina, que depois eu vou ensinar mais pra frente, fazer rotina, como quando a rotina, ela tem os próprios alunos ali na foto, né? Nossa, eles ficam encantados, eles se reconhecem, eles têm aquela sensação de pertencimento. Nossa, eu tô na foto, é a minha sala, é a minha turma, sou eu ali.
Então é muito interessante, muito importante que vocês façam. Tem profissional que costuma pegar aqueles, tem o tema da sala, a turma do balão, e faz rotina tudo com balãozinho, é legal também, mas não é tão significativo para a criança quanto a foto dela participando das atividades. Então é uma dica que eu deixo. Então o professor vai preparar essa sala com atividades, com enfeites, com decorações, né? Já prepara as gavetinhas, os saquinhos, ali o guarda atividades que a sua escola oferece, porta-livros, porta-volume, alguma coisa que ela oferece, já prepara a estante de livros, já seleciona alguns livros, caso você perceba que naquela semana a turminha já se acalmou, já consegue sentar na roda, já tem alguns livros ali à disposição para começar a contar uma historinha, fazer uma roda já com todo mundo sentado. Então se prepare, porque é uma surpresa. Como dica, o que eu oriento? Que você prepare essa sala antes e que chegue naquele dia, meia horinha antes, e coloque jogos nas carteiras. O ideal é que as carteiras sejam coletivas. Em séries mais do Fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro ano, algumas escolas já têm aquela carteira que fica enfileirada. Seria legal que você pedisse autorização, então, para a equipe gestora, para que você colocasse as carteiras em grupos. A maioria das equipes nem solicitam essa autorização, o professor tem autonomia, mas é bom você conversar antes, se você está chegando naquela escola nesse momento, né? Se você não conhece a rotina da escola, é bom você conversar com a equipe gestora, já explica como você quer trabalhar nos primeiros dias e já coloca aquela carteira, as carteiras ali em grupos. Então você coloca os jogos de montar a pecinha de acordo com a faixa etária, lembrando que crianças muito pequenas, os jogos não podem ser pequenos, que elas colocam na boca, corre o risco de engasgar. E se você não tem aquele curso de primeiros socorros, né, manobra de Heimlich, tudo, já procure fazer. É importante, as redes elas oferecem, mas se você está chegando agora, é professor iniciante, talvez você não tenha. Então já faça esse curso, já procure fazer. Se for uma rede municipal, a própria rede, ela tem uma equipe na central de primeiros socorros, nos postos de saúde, que vai te orientar, te encaminhar para um profissional, ou ela já tem um cronograma também de que vai realizar esse treinamento com vocês, tá? É lei, então todo ano acontece o treinamento, mas para os professores que estão chegando agora, já procure então se capacitar antes, porque é importante ter. A gente torce para que não aconteça, mas se prepara para se algum dia acontecer. Em 32 anos, eu participei de um evento de uma criança que se engasgou com um pirulito, mas não era da minha turma. Eu ajudei o inspetor de aluno a realizar a manobra e deu tudo certo, em poucos segundos a criança desengasgou e ocorreu tudo bem. Então é importante vocês terem isso. Então preparem ali os jogos. Se as crianças forem maiores, você pode preparar um jogo um pouquinho mais elaborado, mas com os pequenos, na educação infantil, blocos de montar, construtor, engenheiro, funciona muito bem, eles gostam muito. Também carrinhos, bonecas, deixar à disposição, é muito legal também. Então a criança, ela chega, ela já vê aquela mesa com brinquedos, com jogos, automaticamente ela vai se direcionar, sentar em algum local. Nesse primeiro momento também não queiram colocar regras, não queiram impor limites, pensem, é o primeiro momento da criança na escola, muitas sendo a primeira vez que elas vão até uma escola. Então, nesse momento, é claro que a gente não vai querer uma sala bagunçada ao longo do ano, mas esse não é um momento de regra, não é um momento de chamar atenção, é um momento de acolhimento, é um momento de adaptação. Então, ela vai ter tempo para se adaptar à escola, às regras da escola, às regras da sua turma. Ela vai se encaixar, as crianças são inteligentes, são espertas, elas vão se encaixar à sua maneira de trabalhar, mas elas precisam de tempo. Então, nesse primeiro momento, deixe que sentem, cada um sente onde quiser. Se duas crianças quiserem sentar na mesma cadeirinha, você pode conversar calmamente, orientar que ela sente em outra. Se ela insistir em sentar ali, você coloca mais uma cadeirinha ali na mesa, não tem problema, vai ficar um pouquinho apertado, mas não é um momento de chamar a atenção da criança, deixa que a criança está se adaptando, tentando se autorregular ali naquela turma nova, é tudo novo para ela. Então, lembrando, não é o momento de colocar regras e grandes coisas. Então, ela vai sentar e ali ela vai começar. Nesse momento, é o momento que você começa a observar, a andar pela sala. Se você perceber que tem alguma criança que ainda está chorando, que ainda está nervosa, apreensiva, com medo, você vai se aproximar calmamente dessa criança. Você vai se abaixar mais ou menos até a altura dela e você vai dar um leve toque nela, de preferência no ombro, tá? Nós também, hoje em dia, nós temos que tomar cuidado onde nós tocamos as crianças,
tá? Então, não é qualquer local que a gente pode tocar, não é de qualquer maneira. Então, você vai dar um toque leve, sutil, principalmente no ombro, aqui na cabecinha dela, sim, sinal de, olha, eu tô aqui, olha, você não tá sozinho. Então, você vai se aproximar, dar um toque na criança e falar assim, olha, fulano, que bom que você tá aqui, tô feliz que você tá aqui. Que legal, que bom, eu estava ansiosa para te conhecer, mas eu sei que você tá nervoso, você tá com medo, mas ó, eu sou a professora. Eu sou o adulto responsável por você, eu vou cuidar de você. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Você tem outros coleguinhas, eu também vou cuidar de outros coleguinhas, mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para cuidar de você. Gente, só esse gesto gera na criança uma segurança tão grande, ela vai pensar, poxa, tem um adulto aqui que vai cuidar de mim. Porque a criança tem essa noção de adulto e criança. Ela tem essa noção de quem é responsável por ela ou quando não tem nenhum responsável na sala. Então ela já vai começar a gerar aquele vínculo com você. Olha, tem bastante criança, mas ela viu que eu tô aqui. Ela me percebeu. Então eu sou importante para ela. E isso já gera uma diferença grande. Você vai andando pela sala e acalmando todas as crianças que precisam ser acalmadas. Aquela criança que também não precisa, você já vai, coloca a mão na cabecinha. Que bom, fulano, que você tá aqui. Que alegria te conhecer. E vai ali já gerando aquele vínculo. Esse primeiro dia ele costuma ser um pouco tumultuado, você não consegue muitos avanços. Às vezes você não consegue nem que todas as crianças sentem na cadeirinha, algumas crianças vão brincar em pé. Não tem problema. Nesse primeiro momento é você trazer a criança para dentro da sala e a criança precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir segura nesse primeiro momento. Ela precisa entender que você não é a mãe, não é o pai, não é a avó que ela está acostumada, mas que você é o adulto responsável por ela naquele momento. Isso faz toda a diferença. E é legal também o que muitas professoras costumam fazer, principalmente nos primeiros anos, né, nas séries de educação infantil e primeiro, segundo ano, é preparar uma lembrancinha para a criança. Então ela vai embora um dia com bexiga, com decoração na bexiga, no outro dia ela vai com uma pinturinha de rosto, um adesivo, um carimbinho na mão de uma carinha feliz. Um incentivo por ela ter vindo, por ela ter participado, ou para no outro dia ela não chorar tanto. Então, tem profissionais que costumam preparar até a semana toda. Então, no primeiro dia a criança leva um pirulito. Eu lembro que eu fazia um que era tão, tão bonitinho, que era, eu fazia um pirulito e fazia uma bocona grande de EVA. E quando a criança colocava o pirulito na boca, ficava aquela bocona assim, ficava tão fofinho, eles ficavam tão bonitinhos. A pintura de rosto é melhor mais para o final da semana, para o início da outra semana, onde eles já estão mais calmos. Mas dá um pirulitinho, uma figurinha, um adesivo, um brinquedinho, uma coisa baratinha, é muito importante. Porque a criança, ela vai muito pelo lúdico. E ela está acostumada com recompensa. Então, isso de oferecer para ela no final do período, ou mesmo que ela não chegue até o final do período, porque tem criança que não vai chegar até o final do período. Então, se ela tem que ficar 2 horas, 2 horas e meia, ela vai aguentar ficar 1 hora, a escola vai ter que ligar para a família vai precisar buscar. Não tem problema. A gente reconhece a tentativa dela, o esforço dela em permanecer aquele período na escola. E ela vai levar também a surpresa, a lembrancinha, o presentinho da professora, mesmo saindo mais cedo. Ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado nessa nosso primeiro contato. E vou deixar também meu e-mail aqui embaixo na descrição, caso vocês tenham dúvida. Eu também tenho alguns programas de mentoria, pagos, claro, mas perguntas simples eu costumo responder via e-mail, claro, gratuitamente, porque meu objetivo é orientar os professores, como eu disse, principalmente aqueles que estão em início de carreira ou aqueles que trocaram de série por algum motivo, não estão com o ano que estavam habituados a trabalhar e precisou trocar e estão se sentindo inseguros. Mas é isso. Espero que vocês aproveitem alguma coisa desse conteúdo que eu trouxe para vocês e até o próximo.